Olá, meu nome é Márcia e seja bem-vindo ao podcast Caverna de Hecate. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, o episódio desse mês era para ter saído um pouquinho antes. Eu normalmente gosto de postar bem no dia do Deipnon da Lua Nova ou próximo desse dia. Só que daí eu já tinha assim planejado que eu ia fazer um episódio sobre os festivais da Hecate e eu já tenho todo o material sobre isso. Só que daí, bem no dia que eu ia, começar a separar certinho o que eu ia falar fazer o roteiro do podcast, na noite anterior eu tive um sonho que eu via Deméter num templo, sentada assim num trono bem no meio assim, e ao lado dela estava Perséfone. E aí eu não conseguia ver Hecate lá. Porém, eu sabia que ela estava lá, e é como se eu ouvisse uma voz que ela falava que ela estava ali, porém não fisicamente, né? É como se fosse a energia dela naquele ambiente. E aí, a hora que eu acordei, eu já tinha visto algumas coisas sobre os mistérios de Eleusis, mas eu nunca tinha procurado mais aprofundado assim. E aí, a hora que eu acordei, eu falei, acho que tem alguma coisa a ver com isso. E aí, eu resolvi fazer o podcast desse mês falando sobre esse assunto. E aí foi até curioso, porque nesse período aí eu precisei de mais dias, porque eu tive que ler algumas coisas, artigos e livros. E aí eu tive vários sonhos, assim, e eu depois no dia seguinte eu li alguma coisa que tinha a ver com o que eu tinha sonhado. Então foi muito interessante. Um dos sonhos era como se eu estivesse caindo, assim, de um lugar e era tudo escuro, assim, e aí eu via uma luz amarela, assim, e foi um sentimento de uma conexão muito forte com o universo, sabe? E aí eu vi um trechinho, eu vou até ler para vocês, porque tem a ver com os mistérios de Eleusis, que eu vou falar mais um pouquinho, começar a explicar sobre ele daqui a pouco. Eu vou ler esse trechinho para vocês, ó. A alma, na morte, tem a mesma experiência dos que estão sendo iniciados nos grandes mistérios. A princípio, vagueia e se apressa cansadamente, e viaja com desconfiança pelo escuro como não iniciado. Depois, todos os terrores antes da iniciação final, estremecendo, tremendo, suando, espantado. Então é atingido por uma luz maravilhosa, é recebido em regiões puras e prados, com vozes e danças, e a majestade de sons e formas sagradas. Entre aqueles que cumpriram a iniciação vagueiam livremente e liberam e carregam sua coroa, se unindo à comunhão divina e consorte com os homens puros e santos. Então, essa parte que ele fala principalmente dessa luz maravilhosa, assim, foi um pouco que eu tive a sensação no sonho. E aí, no dia seguinte, eu vi esse trecho aqui e eu achei que tinha bastante a ver, assim, foi bem o dia que foi antes de ontem, acho que foi o dia que eu finalizei o roteiro para o episódio. Esse trecho foi escrito pelo Temístios, que é um filósofo grego, no século IV da Era Comum, e é de um texto que chama On the Soul. Então eu vi esse trechinho em um dos artigos que eu li sobre os mistérios de Eleusis. Mas então vamos explicar o que são esses mistérios de Eleusis que eu tô falando tanto e não expliquei ainda, né? Então, como vocês devem saber, Atenas era e continua sendo a capital da Grécia. Então, até vi uma pesquisadora falando esses tempos que muitas coisas que a gente fala que acontecia na antiga Grécia, na verdade, a gente deveria falar que aconteceria na antiga Atenas, porque lá quase tudo que a gente vê assim de escritores, filósofos da época, vem de lá. Por exemplo, o Deipnon, né, que tem aquela a oferenda a Hecate, que eles falavam que toda casa em Atenas tinha uma imagem de Hecate bem na entrada da casa. Então, isso se refere-se a Atenas especificamente. Não que não aconteça em outros lugares, mas o que a gente tem mais registros, mais dados, é mais de lá mesmo. E aí, esse templo de Eleusis, a Deméter, ficava próximo a Atenas, mais ou menos 22,5 quilômetros de lá, e é onde aconteciam o que a gente chama os mistérios de Eleusis, ou também pode ser chamado de os grandes mistérios. E aí acontecia todo ano, no nosso calendário seria mais ou menos na metade de setembro, lá para o dia 15, e envolve o mito, eles reensinavam o mito do rapto de Perséfone. Então, as deusas principais eram Deméter e Perséfone. Porém, muitas pessoas acreditam que Hecate também era celebrada
nesses mistérios, porque ela é uma figura bastante importante. Ela aparece várias vezes no hino homérico a Deméter, que é o que relata o mito do rapto de Perséfone. E aí, eles acham isso. A gente não tem provas que Hecate realmente foi honrada. Não totalmente sem provas, porque, na verdade, foi encontrada uma estátua Hecate neste templo, e é chamada The Running Maiden, e é como se fosse uma figura assim de lado, como se ela estivesse correndo. Running Maiden, traduzido seria a donzela correndo. E ela está um pouco assim de lado, e aí não tem o que ela segurava na mão está quebrado. Mas eles reconstruíram e chegaram à conclusão que eram duas tochas. E fazia muito sentido, então, que fosse uma representação de Hecate. Ela é bem grande, ela tem mais ou menos 1,80 m, essa estátua. E eu vou deixar as fotos no post para vocês verem. E eu já vi várias pessoas que têm como se fosse uma reprodução dessa estátua de Hecate. E aí é bem, bem bonita, assim. Eu vou deixar as fotos para vocês verem lá, que é mais fácil para entender. Então, essas celebrações duravam 9 dias. E por que é chamado de mistérios? É porque a pessoa tinha que ser iniciada para participar. Mas isso não impedia que qualquer pessoa pudesse participar, né? Assim, qualquer pessoa mais ou menos, porque eles tinham apenas 2 regras. A primeira é que a pessoa nunca tivesse sido acusada de assassinato, e a segunda é que ela tinha que falar grego, que faz muito sentido, porque se era tudo em grego, né, que eles falavam lá, então era só essas 2 regras. Não tinha regra da pessoa ser rica, pobre, homem, mulher. Normalmente tinha essa separação, pelo menos entre homem e mulher nos templos e tudo. Lá não, qualquer pessoa podia. A única coisa que limitava as pessoas por conta do dinheiro é que, se você, por exemplo, morasse em Atenas, era muito fácil para você ir até lá, porque era pertinho. Então, para quem morava longe de Atenas, era difícil, a pessoa precisava ter dinheiro para chegar até lá. E também que eles precisavam oferecer um porco para sacrifício num dos primeiros dias. Eu já vou explicar para vocês melhor o que acontecia, né, nesses 9 dias. E aí era caro para a pessoa, então, comprar um porco para ser sacrificado. Mas fora isso, qualquer pessoa era livre para participar, o que é bem interessante. Outra característica também que era mais, não exclusiva, mas diferente dos outros templos, é que normalmente, por exemplo, se tinha um templo a Zeus, eu tô só chutando, tá, gente? Eu não tenho certeza se para Zeus era assim. Mas, por exemplo, se tem um templo a Zeus em uma cidade e na outra, então se você participar de um deles, você vai ter acesso, você pode ser iniciado, e é mesmo, não é por uma região, tem vários templos e você pode tá visitando o que é mais fácil para você. O Mistérios de Eleusis, não, só acontecia neste lugar, que é lá nesse templo de Deméter. Então, essa é outra diferença. E para que servia, para que alguém gostaria de ser iniciado nesses mistérios? Deu para perceber um pouco no trecho que eu falei, que ele fala sobre a alma, que é como quando a pessoa morre, né, o que ela sente durante a iniciação. Então tem essa relação de como seria a vida da pessoa após a morte, porque para os gregos, após a morte seria mais ou menos assim. A maioria das pessoas era assim comum, não aconteceriam grandes coisas para elas assim. Então seria uma morte um pós-vida um pouco sem graça, né? E aí algumas pessoas que eram exceções que serviriam, que teriam uma punição, e outras poucas também que teriam algo a mais, como se fosse um paraíso. Então, participando dessa iniciação, você seria dessa parte que teria um pós-vida melhor. Até uma professora que eu vi ela falando sobre isso, ela cita que, por exemplo, quem sofria a punição normalmente era alguém que cometia um crime pela primeira vez. E aí ela dá um exemplo de um rapaz que matou o próprio filho e serviu a carne do filho para os deuses comerem, para ver se os deuses iam perceber que ele tinha servido a carne do próprio filho. E aí, claro que os deuses percebem, né? E aí a punição dele no pós-vida é que ele fica num rio e passando a água ali, ele tá ali dentro, e também tem muitas frutas acima dele, porém ele não pode comer nem beber a água, e ele fica na eternidade com muita fome e muita sede.
Então, ela até fala que eles eram muito criativos nas punições que as pessoas sofriam. Então, em linhas gerais, as pessoas comuns não passariam por isso no pós-vida, né? Seria só se fosse algo mais extremo, como esse caso desse rapaz aí. E antes de prosseguir falando mais detalhes sobre os mistérios de Eleusis, só para quem assim nunca ouviu falar ou não sabe muito sobre Deméter e Perséfone, eu só vou falar bem rapidinho sobre elas. Normalmente eu não gosto de resumir os deuses assim. Eu acho que limita muito até. Tem pessoas na bruxaria que trabalham, né, com eles hoje em dia, então, como não é meu caso, eu trabalho com Perséfone, mas não é tanto quanto eu trabalho com Hécate. Então eu vou falar bem em linhas gerais quem são essas deusas. Bom, Deméter, ela é mais ligada à agricultura, à fertilidade da terra. Então, vocês podem imaginar o quanto era importante para eles honrarem e que Deméter fosse favorável, porque sem ela eles não teriam o alimento. Tanto que essa parte de que ela deixou os humanos sem alimento, né, com a terra infértil, é uma das coisas que acontece durante o rapto de Perséfone, que ela faz aquilo para chamar a atenção de Zeus, para ela poder encontrar com Perséfone de novo. E ela é uma deusa do Olimpo. E a sua filha, Perséfone, é fruto de uma relação que ela teve com Zeus. E aí, na verdade, Perséfone, antes de ir para o submundo, de ser raptada, ela chamava Core, que até um epíteto de Hécate às vezes aparece, que seria uma donzela, uma moça jovem. Então ela muda de nome a partir do momento que Perséfone vira a rainha do submundo e ela se torna esposa de Hades. Sobre essas deusas, mas só para vocês entenderem, porque o meu foco aqui não é falar sobre o trabalho com essas duas deusas, mas sim da relação delas com Hécate. E aí, já puxando esse gancho da relação delas com Hécate, além desse mito do rapto de Perséfone e Hécate ser então a guia e companheira de Perséfone no submundo, e ela ter ajudado Deméter a encontrar a filha, também algumas figuras que tem a Hécate tríplice, eles falam que seria Hécate, Deméter e Perséfone. Mas isso é um pouco difícil pode ser sim que eles tinham esse objetivo, porque as três deusas tinham uma ligação muito forte, mas ao mesmo tempo, o argumento que pesa mais, que é o que eu concordo, é que como as três figuras tinham o mesmo rosto, então as três figuras seriam Hécate, não seriam outras duas deusas. Na verdade, seria apenas Hécate. E aí, como eu já disse várias vezes aqui, né, mas às vezes é o primeiro episódio que você está ouvindo, quando a gente vê Hécate com três formas, na verdade seriam que ela representa, que ela olha para os três lados, os três mundos, a encruzilhada tríplice. E, ao invés de ser uma deusa tríplice, por exemplo, como na Wicca, que tem a donzela mãe anciã, não é esse significado, apesar de muitas pessoas atribuírem isso, né? Seria uma visão mais moderna do que antiga. E outra coisa também, tem pessoas que veem, então, Perséfone como a donzela, Deméter como a mãe e Hécate como a anciã. Mas Hécate sempre foi vista como uma donzela também. Então isso não se encaixa muito em ela ser uma anciã nessa história. E aí encaixaria mais, na verdade, de que Deméter fosse uma anciã, porque tem, até acho que nesse mito mesmo, ela se disfarça de uma anciã para as pessoas, né? Então, assim, essa questão do donzela mãe anciã uma interpretação que a gente tem hoje em dia, que muitas pessoas têm, principalmente na Wicca, porém não encaixa muito no que Hécate encaixa mais com a deusa tríplice da Wicca mesmo, aí, especificamente. É interessante também que, às vezes,
Hécate é até mesmo sincretizada com Perséfone e com Deméter, principalmente com Perséfone. Então, seriam, às vezes, a gente pode até pensar que as 3 deusas todas seriam Hécate, e em faces diferentes da deusa. Até um dos epítetos de Hécate é Perséfone, eu não lembro o que significa daí nesse sentido. Qual que é o significado? Eu vou colocar lá no blog se eu lembrar. Então é interessante, essa relação é bem forte, até por isso que eu escolhi de falar sobre elas primeiro, sobre as 3 deusas juntas. Então, como que começava esses 9 dias da celebração dos mistérios de Eleusis? No dia anterior, como eu já falei, duravam 9 dias, então no dia anterior, as sacerdotisas e os sacerdotes do templo de Deméter, eles pegavam objetos sagrados, que eram vasos cerimoniais, de oferendas, porta-incensos, várias coisas, e tochas também, e aí eles iam caminhando pelo caminho sagrado de Eleusis até Atenas. Esse caminho era chamado Hierodus, que literalmente significa mesmo caminho sagrado. E pelo que eu vi, eu vi um documentário, eu vou deixar o link para vocês lá no blog, um documentário que um pesquisador caminha, mas daí é nos dias de hoje, ele faz exatamente esse caminho e ele vai falando, porque no caminho tem um santuário a Apolo, tem um santuário a Afrodite, e aí eles iam parando por esses santuários, mas hoje em dia é cheio de carros, cheio de casas, é aquela bagunça, assim. Imagino que antigamente era muito lindo, cheio de natureza, até tem umas partes que a natureza está preservada, e deveria ser uma experiência, assim, muito interessante, muito rica, que eles passavam, né, indo para lá. E aí, quando chegavam as sacerdotisas e os sacerdotes em Atenas, eles iam até a Agora, que era como se fosse um mercado, um espaço bem grande lá, é bem famoso esse lugar. E aí a sacerdotisa Deméter subia na Acrópolis para avisar então que eles chegaram com os objetos, e normalmente as pessoas que iam se iniciar, elas já estavam lá aguardando, elas tinham que chegar na cidade, tudo para começar no dia seguinte. E aí a sacerdotisa de Atenas então recebia, e era assim que eles faziam assim, essa ligação, esse bom relacionamento entre as duas deusas. E aí tinha um templo a Deméter, um santuário a Deméter, na verdade, lá numa parte da Agora, por uma região mais, acho que, não lembro certinho que direção que era, mas aí eles deixavam lá esses objetos que eles trouxeram lá do templo de Eleusis. E aí essas cerimônias, uma coisa que eu esqueci de falar, é que acontecia então todo ano e durou mais ou menos 2.000 anos. Foi bastante tempo, foi mais ou menos do ano 1450 antes da Era Comum até o ano 392 da Era Comum. E ele foi mudando com o tempo, né? Então, o que eu vou falar aqui são mais em linhas gerais do pouco que a gente sabe. E também tem um problema que, como tinha essa parte que eles não poderiam falar o que aconteceu lá, a gente não tem muito relatos, né? Principalmente dos autores pagãos, que por respeito, tudo, não divulgavam, até porque na lei ateniense, se alguém falasse o que acontecia lá nesses cerimônia, a pessoa sofria pena de morte. Então, eles realmente não falavam. Quem escreveu mais sobre foram os escritores cristãos do início do cristianismo, e aí alguns deles acredita-se até que eles tenham sido iniciados, mas depois se desligaram do paganismo e se converteram ao cristianismo. Então, nessa intenção de escrever sobre isso, a intenção deles era de denegrir, denegrir é uma palavra que não usa mais, né? Por conta do racismo, eu tava vendo esses dias. De deixar uma imagem ruim da cerimônia, tá? Então então a gente tem que interpretar com muito cuidado as coisas que eles falavam, porque eles não tinham uma boa intenção por trás. Então, o primeiro dia era o dia que os sacerdotes e sacerdotisas se reuniam com as pessoas que iam ser iniciadas, e aí era nesse momento que eles faziam esse voto de silêncio. E até tem pesquisadores que falam que, na verdade, esse voto de silêncio continuava pelos 9 dias, porque aí, se as pessoas ficassem em silêncio, elas conseguiam ter uma experiência mais profunda, mais espiritual, do que se ficasse conversando e falando outras coisas. E até eles falam que
essa cerimônia era uma experiência mais emocional, mais sensorial, do que a realmente aprender intelectualmente algo, do que eles ensinassem algo. Então a pessoa vivenciava aquilo, toda aquela cerimônia, né? Então ainda quando eles se reuniam, ainda eles estavam lá em Atenas, eles se reuniam na Agora. E aí no segundo dia, até eu vi num artigo aqui que eles falam Alad Mistai, que é para o mar futuros iniciados. E aí, mistai é a palavra que eles usavam, então, para os iniciados nos mistérios de Eleusis. E aí, eles iam para o mar, e lá eles faziam uma purificação espiritual para poder, então, começar as cerimônias. E aí, eles acreditavam que a água do mar, por conta da água junto com o sal, né? Ela era muito purificante. A gente até continua usando isso hoje em dia na bruxaria, né? O sal grosso. Já no terceiro dia, era o dia que eles faziam o sacrifício que eu falei do porco. Porém, não sabem-se por que fazia esse sacrifício. Se era para sacrificar, no sentido de purificação, ou se seria uma oferenda à deusa, ou se seria como se fosse uma oração para que a colheita, né, as colheitas fossem mais férteis, enfim, ou tudo isso ao mesmo tempo. Porque eles falam que Deméter preferia oferendas de frutas e de grãos. Então, que normalmente eles não faziam sacrifício de sangue para ela. Bom, pelo menos já que fazia esse sacrifício, infelizmente, né? Eles comiam aí, faziam um banquete com os porquinhos, tadinhos, né? Mas é algo que acontecia. Felizmente, hoje em dia, assim, não é tão comum. É claro que tem pessoas que devem fazer, mas não é tão comum mais o sacrifício de animais, né? E eles também faziam outras oferendas. Por exemplo, era bastante comum que eles pegassem a primeira colheita e fizessem pães, bolos para oferecer aos deuses em agradecimento pelas bênçãos deles naquele ano, né? No quarto dia, eles faziam algo que era chamado de incubação de sonhos. Então, acontecia bastante no templo do deus Asclépios, que era responsável pelos sonhos e a cura através dos sonhos. Normalmente era com objetivo de cura. Então as pessoas realizavam uma purificação e aí dormiam dentro do templo. Nesse caso aqui, eles dormiam numa caverna secreta, sagrada. E aí no sonho eles recebiam a cura através do sonho mesmo, literalmente, ou eles recebiam alguma mensagem que um sacerdote, uma sacerdotisa depois interpretava para saber qual então que seria o que a pessoa tinha que fazer para ter a cura daquilo que ela estava pedindo. Então eles acabavam fazendo essa parte nos mistérios de Eleusis também. E aí no quinto dia era o dia que eles faziam a procissão, então pelo caminho sagrado Hiera-Odos, que tinha 22,5 km mais ou menos, como eu já falei, até o templo de Eleusis. Então eles iam parando, por exemplo, paravam no santuário de Afrodite, tinha pessoas que deixavam oferendas lá, enfim. E eles também iam carregando esses objetos que eles tinham levado no início, as pessoas iam levando os objetos. Deveria ser bem, bem legal, assim, essa experiência de toda essa trajetória, né, até o templo. E aí, na noite do dia 6, eles faziam, mulheres dançavam com cestas, né, cheias de oferendas a Deméter, dançavam com ela na cabeça. Isso elas já tinham chegado lá no templo de Eleusis. E essa dança chamava Kernoforia. E esse vaso que elas usavam, essa cesta na cabeça, chamava Kernos. E aí as pessoas dançavam, cantavam. Também eles tinham uma oferenda de um pão sagrado, especialmente feito para essa época, que era oferecido a Deméter, que era feito com as primeiras frutas e os grãos daquela colheita. Como eu disse, então, era esse o tipo de oferenda que eles faziam para a deusa. E também esse dia era que eles descansavam, porque eles tinham feito aquela longa caminhada até o templo, então aí eles faziam oferendas aos outros deuses. Por exemplo, eles falam que eles falavam Artemis dos Portais e Poseidon, e para Hécate também, como eu disse, foi encontrada uma estátua dela lá. Então é nessa parte que Hécate participava, mas também acredita-se que ela participava mais no dia mesmo, na noite dos mistérios, que eu vou descrever já daqui a pouco, por conta dela fazer parte do mito do rapto de Perséfone.
I will not cease to hope. I am her mother, and she is my light. I'll leave no path untrod, no stone uncovered, till I find my flower bright. Então aí chegava o dia principal, os dias principais, na verdade, que era o dia 7 e 8. Eles chamavam a Noite dos Mistérios. Era o ápice das cerimônias. Essa parte se sabe muito pouco, porque aí eles entravam para dentro dos templos e quem estava lá fora já não sabia o que estava acontecendo lá dentro. E essa parte que as pessoas ficavam, eles falam que cabia até 1.000 pessoas por vez, por ano, e chamava telesterium, que literalmente significa o hall de cerimônias, mas nesse caso aí seria o hall de iniciação. E aí esses ritos de iniciação, eles tinham 3 estágios. O primeiro que é chamado legomena, que seriam as coisas ditas. Então eles falam que seria a descrição das aventuras da deusa e a fase mais cerimonial. Depois a segunda parte chamava dromena, que eram as coisas feitas. E aí que eles falam que nessa fase que eles faziam a reencenação dos mitos, do rapto de Perséfone. E a terceira parte, que chamava deiknimena, acho que é assim, que seriam as coisas mostradas. Então, essa parte que eles ficam muito curiosos de saber o que acontecia, porque tem uma região dentro do templo, tem o telesterium, como eu já disse, onde as pessoas ficavam, e aí o hierofante, que era um sacerdote, ele entrava sozinho num lugar bem no centro, que era bem fechado, só ele tinha acesso, chamava Anactorum. E aí ele voltava com um objeto sagrado, esse era o ápice dos ritos de iniciação. E aí as pessoas que viam aquilo eram iniciadas. E aí não se sabe o que era, se era um objeto, se era alguma outra coisa, assim, né? E o telesterium ficava todo iluminado por tochas. Então eles falavam que era bem transformador o que eles viam, mas ninguém sabe o que era visto ali. E aí esses autores cristãos que eu falei para vocês que tentavam diminuir e falar que era ruim, né, os mistérios de Eleusis, eles falam que pode ser que seja, aliás, não, eles não falavam isso, eles falavam que era algo obsceno, horrível, né? Então aí os estudiosos acham que talvez fosse um ato sexual ritualístico entre a sacerdote e a sacerdotisa. Mas parece que isso não tem muito a ver, porque não bate muito com o que é contado no mito de Perséfone, né? Então, alguns pesquisadores falam que seria algo bem mais simples, na verdade, que pra gente hoje não seria nem tão incrível quanto a gente imaginaria, né, que seria, que eles pegam um trigo e aí cortam o trigo, alguma coisa assim, né? E aí, eles falam que daí teria um simbolismo muito grande, porque eles dão um exemplo assim, por exemplo, da hóstia na Igreja Católica. Então, se você for ver a hóstia, como, por exemplo, a primeira comunhão, que quando a pessoa vai receber a hóstia pela primeira vez, ela, na verdade, é um pão, assim, sem nada, sem gosto, né? Bem fininho, assim. Não sei se vocês já... eu cheguei a fazer a primeira comunhão, porque minha família é católica, tudo. Então, eu já experimentei. É realmente algo simples. Mas, o que tem nisso tudo mesmo é o simbolismo. Então, simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Então, seria mais ou menos nessas linhas. Para quem vê de fora, é uma coisa que não tem muito sentido, mas para quem está ali de dentro tem um grande simbolismo. Eles acreditam que seja isso. E outra coisa também bastante interessante, que eles falavam que nesse momento que tinha todos esses ritos de iniciação, eles bebiam uma bebida chamada Kykeon, mas que até hoje não se sabe exatamente do que ela era feita. Eles falam que era de cevada com água e poejo, né? Eu vou ler outros nomes aqui do poejo para vocês, às vezes vocês não conhecem por esse nome. Então outros nomes aqui é hortelãzinha, erva de São Lourenço, menta selvagem, hortelã dos Açores, hortelã pimenta mansa. Enfim, algum desses nomes pode ser que vocês conheçam. O nome científico era Mentha pulegium. E até por isso que o hortelã
foi ser ligado a Hecate, é um dos motivos, né? Porque acreditavam que como Hecate tinha a ver com essa parte do ritual de iniciação, aí tinha a ver com ela. Não se sabe se tinha outros ingredientes. Tem alguns estudiosos que acham que causava alguma coisa assim na mente da pessoa, visões, alguma coisa do tipo essa bebida. Mas realmente a gente não sabe. Até eu vi um rapaz, mas não era uma fonte muito confiável, um rapaz falando que era cogumelos, mas eu não vi mais isso em lugar nenhum. Nos livros e artigos mais sérios mesmo que eu vi, eles falavam que era isso, que era a cevada com água e também o poejo. Dentro desse templo também, eles falavam que tinha um poço sagrado e as mulheres dançavam em volta ali para Deméter. E também tinha uma caverna que eles falavam que era da onde Perséfone ia e vinha do submundo. Tanto que o templo de Eleusis, ele é citado no mito, no mito não, né? É um mito, mas o nome certo é o hino homérico a Deméter. Então ele é citado neste lugar. Então eles acreditam que era por lá que Perséfone tanto se encontrava com Deméter, mas também quando ela tinha que retornar para o submundo, porque ela tinha que ficar 1/3 do tempo do ano na superfície e 2/3 lá no submundo. Então, durante esse período de setembro, que seria feito essa cerimônia, era quando Deméter estava triste por Perséfone ter voltado para o submundo e ela ficava em luto, né? E ela recebia toda essa honra dos humanos, né? Digamos assim, simpatizando com o que ela estava passando. E eu gosto muito desse hino homérico a Deméter porque ele tem muitas interpretações. Até os estudiosos falam que isso mostra um pouco como que era a visão do casamento e essa parte lá para os gregos. Porque assim, no mito, Zeus é o pai de Perséfone, né? Até então ela chamava Core, como eu já falei para vocês. E aí ele faz esse acordo com Hades, que é o seu irmão, e nem fala nada para Deméter que vai colocar Perséfone para ser a esposa dele. Então nem a Perséfone nem Deméter ficam sabendo. Isso era comum nessa época. Era um acordo entre os dois homens, né? E a gente até vê que depois que o cristianismo, na verdade, continua existindo essas coisas. Infelizmente, também tinha isso nessa época. A gente às vezes pensa que não, que era tudo lindo e maravilhoso, e não era bem assim. Outra coisa também que pra gente hoje em dia seria estranho é que então Perséfone se casa com o próprio tio. E isso era comum até para eles, principalmente quando não tinha, parece que quando não tinha como eles continuarem a família, né? De alguma forma não tinha como continuar, e aí casava então o tio com a sobrinha para continuar a linhagem daquela família. E essa questão de Perséfone ser raptada é um pouco como se fosse falando assim, que quando a mulher se casa, quando ela ia morar com o homem, ela que se juntava à família do homem e não ao contrário. Tanto que a mulher, e hoje isso continua acontecendo, a mulher assume o sobrenome do marido. Então não é o homem que está se juntando à família da mulher, é a mulher que vai e se junta. E aí a mulher tinha que ficar em casa, mesmo que ela morasse perto da mãe, ela quase nunca veria, ou às vezes até nunca mais veria a própria mãe. Ela não tinha esse contato com a mãe mais. Então, por isso que Perséfone não, Deméter sofreu tanto com essa separação, porque ela sabia que era uma coisa que não tinha volta. Até então não tinha volta, mas no mito isso é quebrado, né, pela importância de Perséfone e as coisas que ela faz e com a ajuda de Hecate. Então é bem interessante de observar isso e quantas interpretações que a gente pode dar para isso. Outra coisa é que depois que a mulher casou, não tinha mais volta, não tinha como ela voltar, ver a filha, como acontece com as duas. Então casou, acabou. Elas se separavam, era como se fosse uma morte mesmo. É por isso que Deméter ela entra no estágio de luto pela filha, porque ela primeiro que a filha, né, era raptada, ela não sabia o que tinha acontecido, mas também porque ela não teria como ir lá no submundo ver ela, porque alguns deuses só que conseguiam entrar e sair do submundo, a maioria ficava em um lugar ou no outro. Eu não sei se isso é realmente verdade, né, que eu não conheço sobre todos os deuses gregos para afirmar isso, mas pelo que eu sei, a única exceção seria Hermes, porque ele era mensageiro dos deuses, também
é filho de Zeus, não por parte de mãe, né? Porque ele não era filho de Deméter. Se não me engano, ele é filho de Hera com Zeus, mas eles são irmãos de parte de pai. E ele que pode entrar e sair. E Hecate também pode entrar e sair, né? São dois. Eu vou até fazer um próximo episódio falando sobre Hecate e Hermes, porque são os dois deuses que podem viajar por todos os mundos. É bem interessante, tem muita coisa sobre Hecate e Hermes. E eu falei um pouco, eu trabalho um pouco com Perséfone, não é tanto. Com Deméter eu não trabalho com ela, mas com Hermes eu trabalho bastante também. Não tanto quanto eu trabalho com Hecate, claro, né? Porque Hecate é minha deusa número 1, assim. Mas eu vou fazer um episódio, eu gosto bastante dessa relação de Hermes e Hecate, tem bastante coisa para falar. Então, por isso que eu resolvi mesmo dividir os episódios para falar mais com detalhes sobre cada deus e deusa que tem a ver com Hecate. Here within the land of shadow, here within the palace of gold, hear the seed within the darkness, Persephone upon her throne. Outra coisa interessante que eu vi enquanto eu estava pesquisando sobre esse episódio para falar para vocês, né? Na frente do templo de Deméter, lá em Eleusis, que aliás continua existindo, o que sobrou do templo, né? Eu até tenho vontade de visitar um dia, mas vocês podem procurar mais na internet para ver fotos e como é. E eu vou colocar no blog alguns documentários que eu assisti e uma aula, só que são todos em inglês. Eu sempre acabo pesquisando mais em inglês porque eu acho as coisas mais completas e de fontes às vezes até mais confiáveis, né? Aliás, nossa, eu esqueci uma parte importante, gente. Eu não falei o que acontecia aí no nono dia, né? Eu falei do 7º e 8º, que era a iniciação. No nono dia, na verdade, era o fechamento. Eles faziam libação da água para a fertilidade da terra. E aí, então, Perséfone ia para o submundo. Era essa parte que eu esqueci de falar. E voltando a essa parte que eu falei, o que tinha lá no templo, que eles falam os frisos, né? Que seria uma parte decorativa do templo. Engraçado que tem duas tochas cruzadas. E tem até imagens assim que Perséfone segura tochas, até que eu falei para vocês essa sincretização dela com Hecate. E normalmente a gente liga as tochas com Hecate, mas tem vários outros deuses que também são portadores de tochas. E eu vou colocar lá também duas imagens que eu gosto muito, que é de um vaso onde aparece Perséfone, Hermes, Hecate e Deméter, porque Hermes que ajudou também no mito, ele ajuda Perséfone e Deméter se encontrarem, e Hecate já está lá, né, no submundo, ela ouve os gritos de Perséfone de dentro da caverna, e aí ela ajuda. Então, Hermes e Hecate têm um papel grande aí também nesse mito, e aí tem esse vaso que eu acho muito lindo dos 4 deuses, e eu vou colocar lá para vocês verem. Outra imagem também é de um pintor que, na verdade, o estilo de pintura dele é bem assim, um estilo mais antigo, mas aí eu fui procurar para ver quem pintou e o pintor, na verdade, é bem recente, que é uma imagem de Hecate, Perséfone e Deméter. É muito lindo o quadro, eu tava até com vontade de comprar o print que eles falam, né, que aí eles enviam um tamanho legal, assim, quem sabe mais pra frente. Eu achei que tava bem caro, mas realmente tem que ser caro porque é muito lindo, assim, muito bem feito. Eu vou colocar lá pra vocês verem. Bom, hoje era basicamente isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado, né, de saber mais sobre os mistérios de Eleusis e por que eles têm a ver com Hecate. E, na verdade, esse episódio é como se fosse a parte 1 de falando sobre Hecate e a relação delas com os outros deuses, e como se fosse uma parte 2 que eu tô falando sobre os cultos que envolviam Hecate. Se vocês quiserem ver, quem não viu ainda, eu fiz um episódio falando sobre o Templo de Lagina, que é o único templo assim que a gente tem até hoje que sobreviveu a Hecate, e o maior que teve, pelo menos do que a gente tem hoje em dia, e até foi nessa região que surgiram os cultos a Hecate. Para quem não sabe, Hecate não era uma deusa originalmente grega. Então é bem interessante, se você gostou e gosta de saber mais sobre os cultos antigos, eu vou tentar trazer mais episódios falando sobre isso, mas o maior mesmo que eu tinha para falar foi o que eu já falei, que era o Templo de Lagina. Esse do Mistérios de Eleusis, realmente a gente se pergunta o que acontecia e se realmente Hecate
participava, né? Provavelmente sim. Então, era isso. Vejo vocês no mês que vem e até mais. Muito obrigada pelas mensagens que vocês me mandam. Eu sempre fico muito feliz. E é isso. Tchau, tchau. See, I have come to the center now. Here I usher the souls that pass. Over the threshold go, over the threshold go, there to become the seed, bidding the flower to grow. All life into the dark goes, into the womb, the tomb.